Antes da gente começar aquelas partes das excursões para o Chico, esses seus conteúdos e histórias, como que foi o teu início na doutrina espírita, o primeiro contato? Bem, 90 e poucos % dos espíritas costumam falar que vieram do catolicismo, porque a religião católica é o que domina a maior parte das pessoas do nosso país. Mas no meu caso foi diferente, né? Porque eu venho de família espírita. Eu nem sei se eu fui batizado. Acho que batizado eu fui, mas depois não fiz primeira comunhão, não fiz mais nada. Não. E minha mãe, aliás, um erro que se cometia na época e ainda alguns lugares ainda se comete dentro de algumas casas que não tem muito estudo, né? Eu era muito pequenininho, com 5, 6 anos de idade, e a minha mãe e meu pai frequentavam um centro lá perto de casa. Eu morava em São Paulo, ali na zona norte de São Paulo, e eles me levavam, e eu muito pequenininho, então naquele tempo as casas não tinham divisórias, era sessão de desobsessão, era aberto ao público, todo mundo entrava, criança, né? E o pessoal sentava em volta de uma mesa e tinha umas cadeiras da plateia, e a gente sentava lá, e tudo escuro, aquela luzinha vermelha, e os médiuns mal desenvolvidos, e começava aquela gemessão, aquela chupação, né? E não se manifestavam adequadamente, e o dirigente lá tentando doutrinar, e aquilo me causou um trauma terrível, porque criança de 5, 6 anos, vendo uma situação dessa, né? Aquilo eu criei de criança uma ojeriza pela doutrina espírita. Não queria mais saber de espiritismo. E na minha adolescência, eu comecei a buscar, né? Porque todo mundo precisa de Deus, precisa de uma orientação. E na Igreja Católica era complicado. Eu tenho 71 anos de idade, e na Igreja Católica, naquela época que eu era criança, as missas eram rezadas em latim. E as Bíblias eram escritas em latim, e era proibido do fiel poder ler a Bíblia, ter contato. Então só tinha que absorver os ensinamentos dados pelo padre durante o sermão que ele dava. Então ele rezava a missa em latim, lia lá um pedaço do Evangelho em latim, que ninguém entendia nada, né? E depois ele dava a explicação do jeito que ele quisesse, né? Como se fosse uma pessoa perfeita, né? Sabemos que não existe perfeição em nenhum. O único perfeito que passou pela Terra foi Jesus, né? Aí não me satisfazia, porque aqueles ensinamentos que eles davam vinha em conflito com, né? Principalmente eu na minha adolescência, fazendo ginásio, sabia que como que o planeta foi criado, com explosões solares, com gases que espalharam pelo espaço, aglutinaram, etc. Ele levou alguns milhões de anos para se formar o planeta Terra, e ele vinha com aquele papo lá de que o mundo foi feito em 7 dias, né? E a sua razão não absorvia, né? Não conseguia, não pode ter, né? A história do Adão e Eva, então, né? O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele tirou de letra esse ensinamento, né? Porque quando os evangélicos perguntaram para ele a respeito do primeiro homem, da primeira mulher, de Adão e Eva, né? Ele falou assim: bom, pela teoria, pela Bíblia, o Deus criou o mundo, e do barro ele fez um bonequinho, deu um sopro, ficou o primeiro homem, e de uma costela do homem que ele nomeou de Adão, ele tirou uma costela e fez a Eva. E os dois viviam felizes no paraíso. Até que a Eva cometeu o sacrilégio de oferecer a fruta proibida, que é a maçã, e o Adão comeu, foram expulsos do paraíso e tiveram 2 filhos, né? O Caim e o Abel. Então no mundo só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Mais ninguém. Aí os rapazes, todos eles faziam oferendas a Deus, só que
as oferendas que o Abel fazia pareciam ser mais aceitas do que as que o Caim fazia. E ele, muito enciumado, ele queria ser o preferido de Deus, ele foi e matou Abel. Matou o irmão. E fugiu para uma cidade chamada Nod. Opa! Vamos parando por aí, né? Como é que se tinha só Adão, Eva, Caim e Abel? E essa cidade apareceu da onde? Então já começam os conflitos por aí, né? E os ensinamentos das religiões tradicionais não batem, nenhuma bate. E lá ele conhece uma mulher que se casa, e ele se casa, né? E de onde veio essa mulher? Pois a cidade, tinha uma comunidade, né? Então a coisa já mostra por aí que não é nada disso, que a gente vem sendo enganado desde que o mundo é mundo, né? Por interesses materiais, por interesses pessoais, a gente vem sendo enganado principalmente pelas religiões. Aí eu parti para o evangélico, era a mesma coisa, porque a igreja evangélica... você chegou a frequentar outras. A igreja evangélica hoje não sei como é que é, mas na época era proibido. O crente podia até ler a Bíblia, só que não podia interpretar. O pastor é que tinha que dar a interpretação que ele quisesse. E a pessoa era obrigada a aceitar, né? Aqueles dogmas, aquelas coisas. Então já não serviu também. Aí eu parti para religiões japonesas, Seichinoye. Seichinoye é uma religião muito bonita. A PL, Perfect Liberty. Tinha perto de casa, né, em São Paulo, um local que ele chamava Círculo Esotérico, que tinham mentalizações, uma coisa assim muito legal, mas fazia vibrações, mentalizações, mas também não e foi pulando, e nunca tinha aparecido nada que explicasse, que trouxesse a verdade, aqueles conflitos, aquelas indagações que eu tinha. Até que um dia, já fazendo faculdade, morava lá em Mogi, já tinha 23 anos, negócio assim, caiu na minha mão o livro Nosso Lar, de André Luiz. E eu gostava dele, eu lia tudo que caía na minha mão. Não lembra nem como chegou até você, né? Não me lembro como, mas eu lia. Na época tinha aqueles livrinhos de bolso da Brigitte Montfort, né? Era uma espiã que tinha na Europa, na guerra. Eu lia tudo, né? Lia tudo. Aí caiu esse livro, eu li, nossa, quando eu vi aqueles ensinamentos, eu fiquei encantado de saber que existia uma cidade no mundo espiritual, que a gente morria, que não morria, que não existia morte. Que a gente ia para uma cidade e aprendia, continuava, depois a gente reencarnava. E daí, depois de Nosso Lar, eu fui lendo um por um os livros, li a coleção inteira de André Luiz. Nessa época, eu era muito... adorava muito ler. Então eu começava a ler um livro às 8 horas da noite e terminava ele antes das 8 da manhã. Eu dormia poucas horas toda noite. Então eu lia um livro por dia, todo dia eu li, nossa, a coleção de Chico Xavier inteira, tudo que caia na minha mão, eu lia e fui criando uma cultura, né? E daí já deu vontade de frequentar o centro, comecei a frequentar o centro espírita lá em Mogi mesmo, né? Eu estudava lá. Daí eu me formei, vim aqui para a Baixada e já procurei uma casa aqui morava em Santos primeiro, comecei a frequentar lá, depois mudei para Praia Grande, comecei a frequentar aqui e assim foi.